Eu falei para Deus assim, que eu queria fazer essa festa linda e não um velório para ele, né? E Deus me concedeu isso, né? No dia 12 de outubro do ano passado, a gente internou o Benjamin aqui na Climap. Ele teve uma infecção de garganta muito forte. E 15, 20 dias depois ele teve outra. E ele não recuperou dessa outra. Ele só queria dormir, não queria andar, não queria falar. Aí a gente levou ele para Climap. E aí não pegava o acesso dele, não pegava. E aí fizeram um hemograma e veio uma infecção no sangue. Aí o doutor falou assim, a gente vai encaminhar, porque a gente não está conseguindo pegar o acesso dele. Encaminhou para Rio Verde. Ali em Rio Verde, passou o dia inteiro, conseguiu pegar o acesso dele, ele só dormia. E aí a médica plantonista chegou lá no final da tarde, meu marido chamou ela, e ela chegou, irmãos, e naquela hora, ela começou a examinar o Benjamin, estava tudo ótimo, sinais vitais. Eu lembrei de contar para ela que eu deixei ele cair na casa da Thaís e do Ednei. Ele estava brincando na cama, ele pulou, bateu a cabeça. No que ela levou a mão na cabeça dele, ela fez assim, eu já entendi, porque ela sentiu uma rigidez de nuca, que é a principal característica da meningite. Minha formação é mais ou menos nessa área, eu já fiquei apreensiva. E naquele mesmo momento, não foi coincidência, passou um neurologista no corredor. Ela gritou, ei, eu preciso que você venha aqui agora, colher um líquor para mim. Ele falou assim, só vou colher porque é para você. Eu nem era para estar aqui, vim ver um paciente e já estava indo embora. Quando ele colheu aquele líquor, eu olhei e estava transparente. Eu falei, não deu nada não. Mas uma coisa ficou martelando no meu ouvido, não é coincidência. Mais tarde veio o diagnóstico, meningite. Eu desabei no chão, literalmente eu desabei no chão, porque o Benjamin quando nasceu, ele foi uma promessa de Deus para mim. Eu estava em casa, Deus falou para mim, eu vou te dar um presente. Tinha 1 ano que eu estava tentando engravidar, e eu descobri que eu estava grávida, e eu falei, Benjamin, o filho da felicidade, porque a minha vida ficou mais feliz quando eu recebi esse presente. E quando ele nasceu, ele já foi direto para UTI, eu não pude nem pegar meu filho. Ficou 6 dias na UTI, mas eu falei, é um presente, é uma promessa, não vai morrer. Deus tirou ele de lá também. E ali em Rio Verde, quando aquela médica teve aquele diagnóstico, foi procurar UTI, irmãos, e pelo plano só tinha em São Paulo, e quando achava que falava que era com isolamento, ficava mais difícil ainda. Então eu movi céus e terra e não conseguia, e a única pessoa que eu não falei foi quem me ajudou, foi o sogro do meu irmão. O cliente dele era simplesmente o superintendente da saúde, e aquele superintendente já providenciou o médico regulamentador do estado, ligou no meu telefone e eu passei para a equipe médica de Rio Verde. Eu ouvi eles dizendo assim, o que nós não estamos conseguindo, a mãe está conseguindo. Eu falei, isso é só Deus que está abrindo todas as portas. Porque naquele momento eu ajoelhei e falei para Deus, não vou mais chorar, mas eu não dei conta. E Deus falou para mim, então levanta e vai fazer minha obra aqui mesmo. E eu saí orando em cada ala daquele hospital ali, irmãos. Testemunhos lindos eu ouvi ali. E naquele momento já tinha conseguido a UTI, era umas 10h30 da noite, mas não tinha transporte, irmãos. O SAMU não queria levar porque ele não tinha começado o atendimento. A Unimed não queria levar porque ele ia para o SUS. E eu só pedi na misericórdia do Senhor. Para quem eu não pedi também foi quem me ajudou, o pastor Mosaí com a irmã Jane. 3 horas da manhã ligou para mim, Luana, quer que eu vou lá no HDT? Eu falei, eu preciso. Aí eles foram no HDT, pegou o telefone da médica para passar para a equipe de Rio Verde. Aí quando conseguia para passar para a equipe de Rio Verde, não conseguia porque era intervalo. Quando conseguia falar com a equipe de Rio Verde, não conseguia falar com a UTI porque estava em intervalo. E eu clamando, o sangue de Jesus tem poder. E meu filho naquela situação. Foi então que conseguimos sair dali, 4h30 da manhã, a destino de Goiânia, HDT. Os médicos já falaram para minha mãe assim, vó, observa ele, porque ele pode entrar em coma a qualquer momento. Chegou no HDT na sexta-feira, e aí os médicos já falaram assim para minha mãe, ele não passa dessa noite. Ele estava muito mal, irmãos.
ele não andava, ele não falava, ele estava com hemorragia interna, sangrando o nariz, sangrando o estômago, infecção generalizada, coma, convulsão. Ele dava convulsão com dose máxima de anticonvulsivante, irmãos. E eu falei assim: mas aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Alabacanturimianda, alabachai, porque ele me prometeu, é uma promessa na minha vida. O meu filho é uma promessa. E toda vez eu preguei um Deus que fala e cumpre. Eu falei: Senhor, ele é uma promessa. E no sábado, meu irmão, nós reunimos uma equipe muito grande, fomos ali para o HDT, reunimos, fizemos um círculo, e ali nós levantamos um clamor, e aí vieram os funcionários também do HDT, e ali Deus falou para mim: ei, cheguei neste lugar com uma espada desembainhada para guerrear. E naquele irianda labachai momento, Deus se colocou entre o Benjamim e uma nuvem negra que queria levar o Benjamim, porque eu falei assim: Senhor, eu não dou conta de fazer aquela oração, faça a tua vontade. Eu como filho eu peço, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, porque eu sei, Senhor, que o Senhor pode reescrever uma nova história. Me dá mais uma chance, devolve o meu filho para mim. E foi isso que Deus fez, irmãos. Deus entrou ali naquela UTI, surpreendeu aqueles médicos. O Benjamim saiu do coma, o Benjamim começou a olhar, o Benjamim começou a movimentar, e os médicos, sem entender, clinicamente era impossível explicar o que estava acontecendo. A médica falou para mim assim: eu nunca vi isso, eu daria 8 meses para esse menino estar recuperado. Tudo isso eu ouvi, mas eu falei: não, Deus tem pressa na sua obra. Eu quero finalizar aqui porque eu tenho uma apresentação para mostrar para vocês. E eu fiz um propósito com o Senhor de levar umas toalhinhas lá no HDT, que o milagre que você precisa, Deus tem. Representando toda essa igreja, eu dou essa toalhinha agora ao meu pastor Rainer, que foi quem em todo momento nos ajudou com oração, levantou essa igreja e orou por nós, amém? Eu quero agora passar uma apresentação. Deixa Deus falar com você através dessa apresentação. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando a gente saiu do HDT, eu falei: Deus, eu quero sair com meu filho daqui perfeito, andando e correndo. Deus falou: não, você tem que ir para o CRE. Eu cheguei lá no CRE, irmãos. Quando a gente fez um rodízio de sala, nós caímos num apartamento com um menininho, um garotinho, Rian. Ele tinha um tumor na cabeça. A mãe era crente. A mãe já olhou para mim e falou assim: seu filho eu já vi andando, correndo. Deus já me mostrou. Eu falei: eu sei, eu creio, eu sei em quem tenho crido. E eu falei para ela: da mesma forma que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua também. Vamos orar, vamos clamar. E aquele menino saiu dali sem diagnóstico de tumor na cabeça. Aleluia, Jesus, glória a Deus.